Olá, alunos do quarto ano, sou a professora Miriam Freitas e hoje nós vamos continuar com o assunto da aula anterior, que diz respeito ao fluxo de energia e ao ciclo da matéria, mostrando o que é a relação de semelhanças e diferença entre os dois. Na aula passada nós estudamos um pouquinho com relação ao que é cada um desses termos, o que é o fluxo e o que é o ciclo da matéria. Hoje nós vamos ver quais são as diferenças e as semelhanças entre esses dois processos. Vamos lá? Então já separa aí o material que nós vamos utilizar no final da aula. No final da aula a gente vai fazer uma atividade relacionada a esse assunto. Então se você tem uma atividade que está denominada diferenças e semelhanças do fluxo de energia e o ciclo da matéria, você pega aí. Se você não tiver essa atividade, o que é que você faz? Pega um celular da mãe, do pai, tira uma foto e depois tenta copiar e responder essa atividade no caderno. Que vai ser muito útil para vocês estarem aí revisando e estudando esse assunto, certinho? Então já separa logo o material que a gente vai utilizar na aula de hoje. E vamos ver a habilidade que nós vamos trabalhar hoje. Professores, a habilidade é a habilidade 17, que diz o seguinte: descrever semelhanças e diferenças entre o ciclo da matéria e o fluxo de energia entre os componentes vivos e não vivos do ecossistema. Então, na aula anterior, como eu já falei, a gente viu o que é realmente o ciclo da matéria e o que é o fluxo de energia. Hoje nós vamos realmente descrever quais são as semelhanças e quais são as diferenças entre eles. Então, observe a imagem. Nós já vimos, na aula passada, que aqui nós temos o exemplo de fluxo e de ciclo. O fluxo da energia é representado pela essa imagem de baixo. Já o ciclo da matéria é representado aqui nessa imagem de cima. Vocês lembram, como se organiza o fluxo de energia e o ciclo da matéria? O fluxo da energia diz respeito à energia que percorre na cadeia alimentar, que ela tem início no Sol e finda lá nos organismos decompositores. Já o ciclo da matéria está relacionado aos nutrientes, que é passado de um ser para o outro através da alimentação, retorna ao ambiente devido aos seres decompositores. Agora, vocês sabem se eles possuem alguma semelhança, esses dois processos, e quais são as diferenças? É o que nós vamos descobrir na aula de hoje. Vamos lá? Então, fluxo de energia. Nós vimos que o fluxo de energia é o quê? É a transferência de energia de um ser vivo que serviu de alimento para aquele que se alimentou. Então, o fluxo de energia ele é baseado na cadeia alimentar, porque um ser se alimenta de outro. Então, a energia contida nesse ser que serviu de alimento vai servir de energia para o próximo ser que se alimentou dele, certo? Então, fluxo de energia diz respeito à transferência de energia. E aonde é que surge essa energia? No Sol. O Sol, a gente viu que é um produtor de luz natural. Essa luz ela vai ser absorvida pelos produtores. Os produtores vão transformar essa energia luminosa em energia química para produzir o seu próprio alimento e para o seu desenvolvimento. Parte dessa energia vai ser o que? Armazenada no seu corpo e a outra parte vai ser usada nas atividades diárias de sobrevivência desse organismo. Essa parte que foi armazenada serve de energia para o próximo ser da cadeia alimentar. Essa energia que ele absorveu do produtor, ele vai utilizar para a sua sobrevivência e vai armazenar uma parte. Essa parte armazenada vai ser transferida para o próximo ser da cadeia alimentar e assim sucessivamente. Entenderam? Compreenderam? Relembraram o que é o fluxo da energia? É a transferência de energia na cadeia alimentar. A energia trocada ao longo da cadeia, ela vai ser usada para os seres vivos crescerem, se desenvolverem, para a realização das atividades diversas daquele ser vivo e para a sobrevivência desses seres vivos. Por isso que ao longo da cadeia alimentar, a energia vai o quê? Diminuindo, porque cada ser da cadeia utiliza parte dessa energia para os processos vitais, para a sua sobrevivência. Compreendido? Relembraram? E o ciclo da matéria? É quando o animal se alimenta,
ele ingere nutrientes do ser que serviu de alimento para ele. Então, já no ciclo da matéria, a gente vai falar o quê? De nutrientes. A planta, que é o organismo produtor nessa cadeia, vai absorver nutrientes do solo para a sua sobrevivência. Esses nutrientes vão ser incorporados na sua estrutura, que serão transferidos para o próximo ser que se alimentar dela. Esses nutrientes que foram consumidos também vão ser absorvidos, no caso aqui pelo gafanhoto, fazendo parte da sua estrutura. Esses nutrientes que fazem parte da sua estrutura serão transferidos para o próximo ser da cadeia e assim sucessivamente, até chegar nos decompositores, que vão degradar a matéria orgânica morta, esses organismos mortos ou parte deles, e vai fazer o quê? A decomposição, que é a quebra dos nutrientes, devolvendo-os ao solo, onde inicia-se novamente esse ciclo da matéria, o produtor absorvendo esses nutrientes que foram devolvidos ao solo pelos decompositores. Compreendido? Deu para relembrar um pouquinho sobre o que é o fluxo da energia e o ciclo da matéria? Perfeito! Então vamos ver agora a comparação entre eles. Vamos ver primeiro as semelhanças entre esses dois processos. O fluxo de energia e o ciclo da matéria têm como base a alimentação, ou seja, a transferência é feita quando um ser vivo se alimenta de outro. Então, a semelhança que nós temos entre esses dois processos é o quê? Que para que eles ocorram, deve ter o quê? A cadeia alimentar, deve ocorrer o processo de alimentação, porque a energia contida no produtor só vai ser transferida para o consumidor herbívoro se ele se alimentar desse produtor. A mesma coisa ocorre aqui no ciclo da matéria. Os nutrientes presentes no produtor só vai ser transferida para o consumidor herbívoro se esse se alimentar do produtor. Então, a primeira semelhança é essa, a alimentação. Para que os dois processos ocorram, é necessário o processo da alimentação. O fluxo de energia e o ciclo da matéria, eles fluem na cadeia alimentar. Nunca poderão ser destruídos e sempre serão transformados. Então, são dois processos que nunca vão ter fim, que nunca vão acabar, sempre irão ocorrer na natureza, porque a base da sobrevivência é o quê? A alimentação. Eu posso ficar sem beber até 3 dias, até uma semana, mas sem alimento também eu não sobrevivo. Eu preciso da alimentação para ter energia, para ter nutrientes para a sobrevivência das minhas células. Então, sem esses processos, não tem como existir vida. Então, eles dois ocorrem na cadeia alimentar, eles fluem, eles percorrem a cadeia alimentar, nunca serão destruídos e sempre serão transformados, sempre serão renovados. Essas são as duas semelhanças principais. Agora, nós vamos ver as diferenças entre esses processos. Vamos lá. O fluxo de energia, ele é o quê? Unidirecional. Já o ciclo da matéria é um circuito contínuo. Vamos olhar aqui as duas imagens. A imagem de cima tem uma representação de fluxo de energia. Na cadeia alimentar, o fluxo ele é unidirecional. Ele tem uma única direção, que é do produtor para os consumidores. Então, ele tem uma única direção, não tem como a energia voltar ou se renovar aqui, não. Ela vai percorrer um caminho até chegar ao final. Nós vimos que o fluxo de energia inicia com o Sol, fornecendo energia luminosa para os produtores. Esses produtores vão absorver essa energia, transformar em energia química, que é a energia que vai os alimentar, e também que vai fazer a parte do seu corpo, e essa energia vai ser transferida animal após animal nessa cadeia alimentar, até chegar nos decompositores, onde encerra, vamos dizer assim, esse fluxo de energia. É uma única direção. Já no ciclo da matéria, a gente percebe que é o quê? É um circuito, que a gente não tem começo nem fim. Ele
continua ao longo do tempo. Então, nós vamos ter o quê? Os produtores recebendo nutrientes do solo. Esses nutrientes vão incorporar sua estrutura e vão ser transferidos para os consumidores. Esses consumidores, juntamente com os produtores, quando morrerem ou perderem partes do seu corpo, vão ser decompostos. E esses decompositores vão decompor esses nutrientes, devolvendo novamente ao solo, iniciando-se assim o processo. Por isso que é ciclo da matéria, porque é um circuito contínuo, eu não tenho fim, ele se renova a todo tempo. Então essa é a principal diferença que nós temos entre o fluxo e o ciclo. O fluxo é uma única direção que ele ocorre, já o ciclo ele é um processo contínuo. Compreendido? Primeira diferença. Vamos ver a próxima. O fluxo de energia, a energia vai diminuindo ao longo da cadeia alimentar. Já no ciclo da matéria, os nutrientes se mantêm constantes ao longo da cadeia alimentar. Essa é a nossa segunda diferença. No fluxo de energia, nós percebemos o quê? Que a energia solar aqui, a energia luminosa, ela é bem grande. Parte dessa energia vai ser absorvida pelos produtores e parte vai ser consumida, então ela já diminui um pouquinho. O próximo ser que se alimenta desse produtor vai absorver essa energia, vai usar um pouquinho para a sua sobrevivência, armazena a outra, então já diminui um pouquinho. E assim eu tenho que ao longo da cadeia eu vou ter o que? Uma perca de energia. Se eu estou perdendo energia, daquela energia inicial eu vou ter o que? A diminuição. Então a energia do fluxo de energia diminui ao longo da cadeia. Já o ciclo da matéria, o que a gente vai ter? Os nutrientes, eles se mantêm constantes, como mostra aqui no ciclo do nitrogênio. O nitrogênio é um gás que a gente encontra na atmosfera, que quando tem uma chuva, uma precipitação, esse gás vai ser dissolvido e vai chegar ao solo. Ele vai sofrer vários processos através de bactérias presentes no solo para serem incorporados em alguns vegetais, se mantendo constante, a mesma quantidade. Esse vegetal que incorporou esse nitrogênio vai absorver, vai formar parte do seu composto, da sua forma, servindo assim de alimento para esse animal aqui, no caso a vaca. Os nutrientes de nitrogênio presentes nessa planta serão transferidos para a vaca. A vaca, quando defecar ou quando morrer, liberando assim matéria orgânica que será decomposta, esse nitrogênio retorna ao solo, iniciando novamente o ciclo. Então, os nutrientes do ciclo da matéria, eles se mantêm constantes, eles são ciclados, eles percorrem o ciclo sem serem alterados em quantidade. Então, eles não diminuem, se mantêm constantes. Essa é a nossa segunda diferença que nós temos entre o ciclo e o fluxo de energia. Próxima diferença, o fluxo de energia, a energia é gasta pelo ser vivo em suas atividades. Já no ciclo da matéria, os nutrientes são reciclados entre o ambiente e os seres vivos. Então, o que a gente percebe aqui a diferença entre a energia e a matéria, entre os nutrientes? A energia, ela vai o que? Diminuindo a cada ser que forma a cadeia alimentar, porque ela vai ser usada, ela vai ser gasta. Então, a energia, ela é gasta nas atividades, tá bom? De cada ser que compõe a cadeia alimentar. Por isso que ela diminui lá no finalzinho da cadeia. Já no ciclo da matéria, os nutrientes, eles não serão gastos. Eles vão ser utilizados, mas não são gastos, não são destruídos, não são perdidos. Eles são o quê? Reciclados. Os nutrientes que entram no meu corpo, eu utilizo, mas eu devolvo novamente à natureza. Eles são reciclados, como mostra aqui no ciclo do carbono. Carbono, que é um gás presente na atmosfera, ele pode ser absorvido pelos seres produtores, pelas plantas. Parte desse carbono volta para o solo, formando assim outros vegetais que servem de alimento para o gado, que vai voltar à atmosfera novamente. Então percebam que ele se mantém, ele não é utilizado, ele não é gasto, ele é utilizado, mas não é gasto. Essa é uma outra diferença. A energia, ela é gasta,
por isso que ela diminui. Os nutrientes não são gastos, são utilizados, mas retornam ao ambiente novamente. Por isso que ele se mantém contínuo na natureza. Compreendido? Outra diferença é essa. O fluxo de energia, a energia percorre apenas pelos seres vivos, pelos seres bióticos. Já no ciclo da matéria, os nutrientes penetram tanto nos seres vivos, bióticos, como nos seres não vivos, que são os abióticos. Exemplo aqui, ó, fluxo de energia. A energia do produtor é passada para a energia do gafanhoto, que é passado para o rato, que é passado para a cobra, que é passado para a águia. E ela retorna sendo todos decompostos pelos seres decompositores. Então aqui, ó, a energia só está passando o quê? Por seres vivos. Planta é ser vivo, animais são seres vivos, fungos e bactérias são seres vivos. Então, o fluxo de energia, ele percorre a cadeia alimentar apenas por seres vivos. Já o ciclo da matéria, o que é que a gente vai ter? Ó? Parte dos nutrientes vão ser encontrados no solo. O solo, o chão, é um ser vivo? Não, gente, é um ser não vivo, é abiótico. Então, os nutrientes vão ser encontrados no solo, que vão ser absorvidos pelas plantas, fazendo parte da sua constituição, que vão ser transferidos para o consumidor, fazendo parte da sua constituição, que serão degradados pelos seres decompositores, retornando ao solo. Então, no ciclo da matéria, eu vou ter o quê? Que os nutrientes, ora estão em seres vivos, ora estão em seres não vivos. Dessa forma, a gente tem uma diferença entre o fluxo de energia, que a energia percorre apenas entre seres vivos. Os nutrientes percorrem em seres vivos e em seres não vivos. Viu como tem uma diferençazinha assim também entre esses dois processos? Perfeito. A energia e a matéria das cadeias alimentares. Então, para a gente findar essas diferenças, a energia vinda do Sol flui na cadeia alimentar e volta para o ambiente na forma de calor. Então, toda a energia que é fornecida pelo Sol vai ser absorvida pelos produtores, eles irão utilizar, mas irão perder para o ambiente parte dessa energia. Já os nutrientes, que é a matéria, são transferidas de um nível trófico para outro na cadeia alimentar de maneira cíclica. Já os nutrientes, que é essa linha em azul, o que vai ocorrer? Os produtores vão absorver do solo, vão transferir para os seres consumidores, não tendo perda, assim ele se mantém constante. Essa é a principal diferença que nós temos entre o ciclo da matéria e o fluxo da energia. Deu para entender bem essas diferenças e essas semelhanças? Perfeito. Então vamos agora praticar com atividade impressa. Quem tiver essa atividade, pega aí que a gente vai responder agora. Primeira questão diz o seguinte: assinale a opção correta. A energia que entra no ecossistema e que é utilizada pelos seres vivos, completar essa frase. É usada na produção de substâncias inorgânicas? Não. A energia que entra no ecossistema, ela é utilizada pelos seres vivos para produzir substâncias orgânicas. Provém do Sol e está contida nos compostos inorgânicos? O que você acha? Está correta ou não? Não, né? A resposta certa é a letra C. Uma vez liberada para o ambiente, para o meio abiótico, não retorna no meio biótico, que é o que a gente viu. A energia, quando entra no meio biótico, que são os seres vivos, esses seres vivos vão gastar e essa energia gasta vai para o meio abiótico, sem vida, porque essa energia foi gasta e essa energia não é retornada. A energia que é perdida não retorna para o ser, por isso que ela vai diminuindo ao longo da cadeia alimentar, tá certo? Então, a energia que entra no ecossistema, que é utilizada pelos seres vivos, uma vez liberada, uma vez gasta para o meio ambiente, não retorna para o ser vivo. Resposta correta da primeira, letra C. Letra D diz o seguinte: passa dos seres vivos para o meio abiótico e desses para o meio biótico? Não, a gente viu que a energia
no fluxo da energia não passa pelos seres não vivos, tá certo? É só entre seres vivos. Então, primeira questão, resposta certa, letra C. Tira uma foto, confere se marcou correto. Vou dar 10 segundinhos para vocês fazerem isso. Conferido? Perfeito. Vamos para a segunda. Segunda questão diz o seguinte, ó. Assinale a opção correta. A energia que é captada pelos produtores. Ao passar de um nível trófico para o outro, o que ocorre com essa energia? A energia solar que os produtores captam para realizar a fotossíntese, essa energia é passada para os próximos níveis, para os próximos seres que compõem a cadeia. O que ocorre com essa energia? É totalmente consumida? Não, né? É totalmente liberada? Também não. Permanece igual a energia ao longo da cadeia? Permanece igual? Não, a gente viu que ela vai o quê? Diminuindo, porque cada ser vivo consome, gasta um pouquinho. Diminui? Certo. Aumenta? Errado. Então a resposta da segunda questão é letra D. A energia que entra na cadeia alimentar vai ocorrer o que com ela ao longo dessa cadeia? Diminui, porque cada ser vivo consome um pouquinho, armazena o restante que vai servir para o próximo nível trófico, para o próximo animal que participa dessa cadeia alimentar. Então a energia diminui, foi o que a gente viu na aula de hoje, certinho? Segunda questão, letra D. 10 segundinhos só para você tirar uma foto e registrar a resposta correta. Prontinho? Vamos para a próxima. Terceira. Ao contrário da energia, a matéria no ecossistema penetra no mundo vivo através dos produtores, na fase de substâncias simples, como gás carbônico, água e sais minerais, e posteriormente decomposta e transformada em substâncias inorgânicas simples, que são os nutrientes, que podem ser reutilizados pelo mundo vivo, tendo um fluxo unidirecional. Os nutrientes, que aí está falando o quê? De ciclo da matéria. O ciclo da matéria tem uma direção única? Não, é um ciclo contínuo, letra A errada. Vai ter o quê? Um fluxo gradativo, os nutrientes vão aumentando dentro da cadeia alimentar? Não, se mantém constantes. Diminui? Não, o que diminui é a energia do fluxo da energia. É cíclico? Verdade. Nós não vimos que o ciclo da matéria, o próprio nome já fala que é um ciclo, é um circuito contínuo. Então, esses nutrientes são cíclicos, eles percorrem tanto o ambiente abiótico, não vivo, como o ambiente biótico, são seres vivos. Então, a terceira questão, resposta correta, letra D. Tem um fluxo cíclico, eles se mantêm constantes ao longo do ciclo da matéria. Terceira questão, resposta letra D. Vou dar também 30 segundinhos para vocês tirarem uma foto e conferir se acertou. Deu tempo, né? Só marcar, tirar uma foto. Vamos para a quarta. Abaixo apresenta algumas características do fluxo de energia nos diversos ecossistemas, exceto aquele que apresenta características do fluxo menos uma. Vamos ver. O fluxo de energia é decrescente, a energia diminui ao longo da cadeia? Verdade, foi isso que a gente viu. É unidirecional, tem uma única direção? Sim, inicia no Sol, passa pelos produtores e pelos consumidores, correto. O fluxo de energia, ele é acíclico? Verdade, né? Ele não tem um ciclo, ele é contínuo, em linha reta. Ele é crescente?
Não, ele é decrescente. Então, a resposta que nós vamos marcar é a letra D. Isso não é característica do ciclo do fluxo da energia. O fluxo da energia ele é decrescente, não é crescente, certinho? Resposta da quarta, D de dado. Conferido, respondido. Vamos para a próxima. Quinta. Os produtores representam a porta de entrada da energia do mundo vivo. Por isso, o fluxo energético desenvolve um trajeto em um só sentido. Em que sentido? Decompositores, produtores, consumidores. Qual é o sentido do fluxo da energia? Sol, produtores, consumidores e decompositores. Onde é que eu tenho isso? Ó? Aqui, ó. Produtor, consumidor, decompositor. Então, quinta questão, resposta também o quê? Letra D de dado. Certinho? Respondido, conferido. Tirado a foto para quem não tem atividade. Vamos para a próxima. Sexta questão. Classifica os seguintes afirmações em verdadeiro ou falso. Nos ecossistemas, a transferência de energia proveniente do Sol é unidirecional? Verdade. Fluxo de energia é unidirecional. Os produtores captam a energia luminosa e transformam-a em energia química? Verdade. Os produtores vão captar energia luminosa e transformar em energia química, que é energia para ter a sua sobrevivência de nutrientes, de energia. Próxima, a energia proveniente do Sol é disponibilizada para os organismos através de fotossíntese realizada pelos produtores? Verdade, a energia do Sol é usada pelos produtores para a realização da fotossíntese. E a última aqui, as plantas, ao serem ingeridas pelos consumidores primários, fornecem a totalidade de energia solar que conseguiram captar? Não, as plantas absorveram a energia solar, mas utilizaram parte dela para a sua sobrevivência. Então, a última está errada. Então, sequência correta, verdadeiro, 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 falso. Sexta questão, a sequência é essa. Certinho? Conferido, corrigido, ótimo. Vamos ver o que a gente aprendeu na aula de hoje. Na aula de hoje nós vimos as semelhanças e diferenças entre os fluxos, entre o fluxo de energia e o ciclo da matéria, que está exemplificado aqui. O básico é esse, tá certo? Então, espero que tenham compreendido um pouquinho sobre as diferenças e as semelhanças e que tenham aprendido. Até a próxima!